Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. É segunda-feira e você já sabe do nosso encontro aqui, sempre no Além da Notícia, um tema importante de atualidade, e o de hoje eu tenho certeza você vai querer que outras pessoas acompanhem. Então já prepare suas redes sociais, pegue o telefone, avise a outras pessoas para sintonizar agora na Canção Nova. Sabe qual é o tema? Psicopatas do cotidiano. E eu quero já fazer a seguinte apresentação. Será que nós conhecemos de verdade os nossos colegas de trabalho? Um vizinho do prédio? Um colega que simpatizamos dentro do transporte público, no Facebook, os amigos do Face? Muitas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano podem ser consideradas clinicamente psicopatas. A psicologia consiste, ou melhor, a psicopatia consiste num conjunto de comportamentos e traços de personalidade específicos. Encantadoras à primeira vista, essas pessoas geralmente causam boa impressão e são tidas como normais pelos que as conhecem superficialmente. Estudos indicam que cerca de 25% dos prisioneiros americanos se enquadram nos critérios diagnósticos para psicopatia. No entanto, as pesquisas sugerem também que uma quantidade considerável dessas pessoas está livre. Alguns pesquisadores acreditam que muitos sejam bem-sucedidos profissionalmente e ocupem posições de destaque na política, nos negócios ou nas artes. O programa de hoje vai falar sobre os psicopatas do cotidiano e você não pode perder e nem deixar que outras pessoas também percam. Portanto, já avise-as. Quero receber aqui duas especialistas, duas doutoras. Lynn Návia, que é psicóloga especialista em saúde mental, educação biocêntrica e experiência de 25 anos em consultório, em clínica. Bem-vinda, doutora. Bem, muito agradecida pela oportunidade de compartilhar com vocês. É nascida em Cali, na Colômbia, mas é brasileira, porque foi criada aqui, é nossa, então. Sou brasileiríssima. Quero cumprimentar também a doutora Josiane Martins de Oliveira, que é formada em psiquiatria em Goiás e se especializou em psiquiatria da infância e adolescência. Boa noite, bem-vinda, doutora Josiane. Boa noite, agradeço também a oportunidade de falar de um tema tão importante, né, para esclarecer todo mundo sobre o assunto. Olha, quando eu mesmo estava fazendo aqui a leitura desta introdução, eu fiquei com medo. É para a gente ter medo? É bom ter alguma prevenção. A situação do psicopata no cotidiano é muito sutil e é muito delicada. As pessoas são muito sedutoras, muito gentis, procuram fazer com que nos afeiçoemos a eles, mas eles não se afeiçoam a ninguém. É algo bem delicado, né, Josiane? Então, a gente vê que eles muitas vezes, usam de mentiras para conseguir ludibriar suas vítimas, são mentirosos contumazes, repetidas vezes aplicam golpes e convencem de uma forma fabulosa, são exímios manipuladores dos sentimentos alheios. Essas características que a senhora acaba de nos apresentar, elas são para todos os psicopatas? Para todos os psicopatas. São pessoas, em geral, com traços de inteligência diferenciada e com nenhum medo de consequências. Eles são muito destemidos, costumam se vangloriar dos seus atos, têm interesses sempre que eles têm como conquistar prazer, status ou poder, a qualquer custo, eles vão atrás como predadores da nossa espécie. Doutora Josiane, pois não, também a sua introdução sobre este assunto. Eu acho que no cotidiano são pessoas que dificilmente nós vamos conseguir identificar na convivência, num trabalho, por exemplo, porque eles são muito sutis, né? E têm estratégias bem veladas, porque eles costumam saber que estão fazendo uma coisa errada, que prejudica o outro, mas ele não se importa com o outro, ele se importa apenas em satisfazer as suas vontades e cumprir coisas que trazem benefício próprio. Ele não tem o remorso por prejudicar o outro,
Então, é muito difícil você identificar isso no dia a dia, porque como a Elinávia muito bem colocou, eles são muito agradáveis, geralmente, muito loquazes, falam muito bem, têm um poder de persuasão muito bom, né? Então acabam enganando. Bem, eu também queria perguntar algo para vocês. Eles têm essa arte da sedução e da conquista, mas não só no campo, não é no campo afetivo e erótico que digo, não. Eles seduzem e conquistam amizades, pessoas, sejam quem forem essas pessoas, quais forem essas pessoas, e eles também são bons no que fazem. Isso também é verdade? É verdade. São muito competentes no seu trabalho. Em geral, eles ocupam cargos de liderança em empresas e nos organismos do governo e internacionais também. Então, são pessoas que costumam se destacar dos demais pelo poder de manipulação, de persuasão e pela condição de racionalidade acentuada. Eles são pura razão. Bom, a partir daí eu quero perguntar para a doutora Josiane, como nascem os psicopatas? Como se formam? Já nascem psicopatas ou se transformam? Então, a gente sabe que tem um componente biológico muito importante, tanto que filhos de pais psicopatas têm grandes chances de serem na vida adulta psicopatas. Só que, na teoria, nós não podemos falar de psicopatia na infância. Na infância, crianças ou até mesmo na adolescência que têm comportamentos que fogem às regras, que infringem ou violam o direito do outro, nós damos o nome de transtorno de conduta. Até os 18 anos, nós não podemos chamar de psicopata uma criança, mas a gente sabe que todos os psicopatas na vida adulta tiveram problemas na conduta desde a infância. Então, tem um componente biológico muito importante, mas sem dúvida o ambiente também é muito importante. Se formos pegar as crianças de favelas, adolescentes de favelas, uso de drogas, né? Tudo isso contribui. O ambiente contribui? O ambiente contribui muito, né? Hoje em dia, para todas as doenças psiquiátricas, a gente fala sobre epigenética, que seria a capacidade que o ambiente, que o comportamento, todas as influências externas têm sobre a expressão genética. Então, a gente pode ter uma influência do ambiente tanto para bom quanto para ruim. Se a gente tem um ambiente favorável para um transtorno psiquiátrico e tem uma genética também favorável, provavelmente vai se ter um transtorno psiquiátrico qualquer, e aí entra também o transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, que hoje a gente dá esse nome. Pela última classificação que saiu, que a gente usa, é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico para Doenças Mentais. O nome já não chamamos mais de psicopatia, chamamos de transtorno de personalidade antissocial. Tá. Eu só quero tirar uma dúvida aqui. Então, a genética pode favorecer para uma pessoa ser psicopata. Todavia, é possível que uma pessoa se torne psicopata sem a influência genética? Isso é bem complicado de dizer, porque a gente sabe que a genética é muito importante, assim como o ambiente é muito importante, né? Então, é complicado dizer que uma pessoa se torna psicopata só por um ambiente ruim, né? Eu não sei o que a Elinávia... Pois não, doutora. Eu entendo que a pessoa vem com os potenciais genéticos e a estimulação que o ambiente, que a família, que a sociedade impõe nesse organismo vão determinar se o comportamento vai ser construtivo ou destrutivo. Então, a gente sabe que sem o potencial genético, essa patologia não se apresentaria. A pessoa pode entrar em sofrimento, ter um processo mais para depressivo, não tão agressivo e tão frio, né? A gente entende que
o sofrimento humano ele é construído ao longo da história toda, não acontece num momento estanque. E como a doutora Josiane colocou, é indispensável a base genética mais a situação sociocultural. Eu poderia ter nascido com um componente genético e poderia não desenvolver a psicopatia também? Olha, existem várias modulações, vários níveis. Existe o leve, o moderado e o grave. Então, as pessoas, a grande maioria que está hoje em dia na sociedade são classificadas como leves. Os moderados têm problemas com a justiça e os graves, em geral, já estão aprisionados ou fazendo delitos que vão levar a um aprisionamento em breve. Então, a maioria é de grau leve, né, doutora? Então, esses têm traços, comportamentos e sentimentos ou falta dos sentimentos como um psicopata, mas não atuam de forma tão grave. O moderado é aquele que vai mandar o grave fazer. O moderado, ele encomenda um delito, um crime. Influencia todo um grupo, é o líder de uma turma, de uma gangue, vamos dizer assim. E o psicopata grave, gravíssimo, são os serial killers que vão estar praticando atos monstruosos, gravíssimos, vamos dizer assim, né? Com requintes de crueldade. Então, são várias modulações. A maioria, a grande maioria, e aí os estudos dizem que de 1 a 4% da população toda tem traços de personalidade psicopática. Desses, 1% vai para carceragem. Mais ou menos é isso que a gente observa na literatura. Porque é importante frisar que, como a Elinávia colocou, a maioria não vai ter um comportamento delinquente grave a ponto de ser um serial killer, né? Uhum. Então, no cotidiano, nós vamos encontrar realmente as pessoas que se aproveitam das situações, usam tudo para benefício próprio, e não tem remorso por isso, né? Como foi colocado, a gente tem pessoas em cargos públicos importantes, né? Que a gente vê muito que não se importam com o que fazem, até mesmo assim, de uma forma geral, desviam dinheiro sem se importar que isso está prejudicando uma pessoa que precisaria daquele dinheiro para um determinado procedimento na saúde, né? Então, isso totalmente nos traz uma característica, mas assim, deixando claro que nem todo mundo também que é criminoso é um psicopata. Sim. E nem todo psicopata é uma pessoa agressiva e é um criminoso. Sim, eu quero saber o seguinte, o psicopata, ele sabe que é? Algumas vezes, sim. Em geral, o psicopata ele se entende esperto, malandro, inteligente. Ele se percebe sempre com autoestima elevadíssima. Em raros casos se procura a psicoterapia para controle dos comportamentos danosos. Em geral, a família que suplica para que a pessoa se cuide e a gente vai no consultório procurar fazer com que a pessoa tenha consciência de que as consequências de seus atos vão trazer consequências negativas para ele. Porque se trouxer consequências negativas para o outro, ele vai continuar praticando aqueles comportamentos danosos. Então, ele se percebe com as características, todavia... Só com autoestima elevada. Todavia, ele talvez não consiga se ver e se entender como um psicopata, porque ele sabe que é grave ser psicopata. Sabe. Isso é muito raro. São raríssimos. Em geral, os que se percebem psicopatas, eles já estão encarcerados. Existem testes que se aplicam, em geral, na população carcerária, o teste de Hard, né? Que tem aquelas 20 perguntas, 20 questionamentos, são 20 itens que são checados na população e aí são classificados e esses têm um tratamento diferenciado dos demais aprisionados.
Bom, então, daqui a pouquinho no próximo bloco eu vou querer saber o seguinte, e quando ele sabe que ele é psicopata e que ele é do grau mais elevado e que ele cometeu as infrações, mas como é que ele entende isso? Também vou querer saber como é que funciona isso nas crianças. A senhora é especialista em psicologia infantil, como é detectado isso, de que forma é tratado. Isso vai ficar para o próximo bloco, você já percebeu. É interessantíssimo e importantíssimo este tema. Voltamos daqui a pouquinho na sequência do nosso programa.